Nós tivemos uma semana muito especial aqui na igreja. Muita gente aproveitou o feriado e muitos aqui aproveitaram também. Mas foi uma semana de ativação de Deus para a nossa vida. Quem estava aqui na conferência? Irmãos, o que Deus fez aqui foi muito especial. Também foi uma semana em que nós liberamos das reuniões de célula não acontecerem, mas o povo aqui ama tanto célula que fizeram mesmo assim. Mesmo assim, um monte de célula se reuniu, foi uma bênção. Disseram, pastor, tem visitante, tem gente para chegar, não posso deixar de reunir. Você tem razão, você tem razão. Lá em casa teve célula também. A gente ama essa visão de receber as pessoas da nossa casa, é maravilhoso. E nessa semana, o que nós trabalhamos aqui foi uma ativação da igreja. Uma ativação para uma nova fase. E que tem a ver com fome, com sede de Deus. Nós falamos aqui na conferência sobre fome e sede de Deus. Falamos sobre avivamento. Falamos sobre os movimentos de avivamento na história. Tivemos na quarta-feira o pastor Flavinho, da Lagoinha Matriz. Na quinta-feira tivemos o pastor Hernandes Dias Lopes aqui. E o Espírito Santo foi nos ativando e nos ajustando para viver essa nova fase. E eu fui para casa na quinta-feira à noite pensando e buscando entender o porquê que esses movimentos de avivamento aconteceram ao longo da história em tantos países, em tantos lugares. Nações inteiras transformadas pelo poder do Evangelho, famílias transformadas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Por que isso aconteceu? E o que falta para que isso aconteça de uma forma permanente? De uma forma que não precisemos de movimentos de avivamento, mas para que a igreja permaneça constantemente desfrutando de um avivamento. E eu comecei a questionar a Deus e a procurar na palavra. E uma resposta me foi dada. O grande diferencial que faz uma pessoa viver um avivamento e outra pessoa não viver é a valorização da presença de Deus. É o interesse pela presença de Deus. É o quanto nós estamos ou não interessados em perceber, em reverenciar, em verdadeiramente adorar e reconhecer a presença de Deus. A presença de Deus. E é por isso que homens e mulheres, durante esses movimentos de avivamento, passavam muito, mas muito tempo em oração, horas em oração. É por isso que essas pessoas tinham uma paixão e um conhecimento profundo das Escrituras, conheciam Bíblia com autoridade, com profundidade. É por isso que essas pessoas foram instrumentos para muitas conversões impressionantes, em grande quantidade, em larga escala. Havia valorização da presença. Esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas odiavam o pecado, reconheciam o seu estado de pecado e abraçavam a vontade de Deus. Não era sobre religiosidade, mas era sobre uma paixão tão grande por Deus que, naturalmente, as manifestações da religiosidade eram apenas um reflexo do que eles viviam dentro do coração, porque tinham prazer em viver isso, algo muito forte e muito grande. E além disso, eram pessoas quebrantadas, pessoas que reconheciam o seu estado de pecado e por causa disso não queriam sair de perto de Deus e por isso passavam muito tempo na presença de Deus. Queridos, havia temor, havia valorização da presença. O que eu posso dizer que está em falta hoje? O que eu posso dizer é que alguns crentes não estão interessados na presença. Algumas pessoas nas igrejas não valorizam a presença. Parece que a presença não é tão importante assim, não é tão interessante assim. E por isso muitos ainda não experimentaram um verdadeiro avivamento. É por isso que hoje o crente tem dificuldade para responder à razão da sua esperança, porque ele não tem conhecimento da palavra, ele não tem profundidade. Se você perguntar para muitos crentes hoje, olha, me fala 3 versículos de cor, não sabe nem o primeiro, porque não tem profundidade. Hoje, o que molda é a frase de impacto, mas não a palavra de Deus. Quantos crentes que de fato são gigantes na oração, que realmente buscam a Deus intensamente.
como aqueles homens e mulheres viveram naquele momento. Por isso eu te pergunto, você pode afirmar que é alguém que valoriza a presença de Deus? Será que você pode dizer, pastor, eu valorizo a presença, eu me interesso pela presença, a presença é o que há de mais importante para mim? Qual é a importância da presença de Deus para você? É uma pergunta que nós precisamos responder hoje. E eu quero ler um texto muito importante da palavra, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Esse texto tem um paralelo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, até o capítulo 16. Então, alguns detalhes que eu vou citar aqui, você não encontra no texto de Samuel, mas encontra no texto aos Crônicas, ok? O texto de Crônicas. Então, eu vou trazer essa revelação tão importante da palavra para o nosso coração. Você encontrou aí, querido? 2 Samuel, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, filhos de quem? Conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Quem o feriu? Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Até aqui por enquanto. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, esse texto fala da arca da aliança, a arca do Senhor. Esse texto fala sobre a valorização da presença de Deus. O que era, na verdade, a arca da aliança? No Antigo Testamento, era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. O símbolo máximo. Era a representação da presença de Deus junto ao povo. Era Deus dizendo: olha, aonde vocês forem, levem a arca, porque se vocês levarem a arca, a minha presença estará com vocês, abençoando, protegendo, prosperando, e vocês terão êxito em tudo que fizerem. E por isso, onde o povo ia, a arca ia na frente. O povo ia entrar numa batalha, a arca ia na frente. O povo ainda não tinha todo o entendimento das verdades espirituais, a história estava apenas começando. Então Deus traz esse símbolo, essa representação, que dava uma clareza sobre realidades espirituais para o povo. A arca também representava algo chamado teofania,
que é a manifestação presencial, visível de Deus, da glória de Deus. Não era apenas um objeto, mas era a própria presença de Deus se manifestando, a glória de Deus. E a arca era uma caixa de madeira, uma madeira nobre chamada cássia, que era revestida de ouro por dentro e por fora. Em cima dela haviam 2 querubins com as asas voltadas para o centro da arca. Ali havia uma espécie de uma bacia que era o propiciatório, onde uma vez por ano o sacerdote aspergia o sangue de animais sacrificados, pedindo perdão pelos pecados do povo. Essa era a realidade, esse era o contexto daquela arca. E dentro daquela arca haviam alguns elementos que tinham uma representatividade muito grande para o povo. O primeiro elemento era a presença de Deus. E a presença de Deus se manifestava quando, de fato, a interação com os outros elementos era um fato, era uma realidade. Que elementos eram esses? Primeiro, as tábuas da lei. A lei que Deus entregou para Moisés e para o povo, sinalizando instrução para o povo. O segundo elemento era a vara de Arão, que simbolizava a missão, o cumprimento do ministério. Todo cristão, todo servo de Deus tem uma missão, tem um ministério específico para ser cumprido. E o terceiro elemento era o pote de ouro que continha o maná, que era o alimento diário que Deus dava de forma milagrosa do céu para o seu povo durante a peregrinação no deserto, que representava a provisão. E o entendimento que isso significava era muito simples. Quando há obediência à instrução, à lei de Deus, e cumprimento da missão, a vara de Arão, então Deus garante a sua provisão diária. Ou seja, havia uma realidade muito firme e importante na presença da arca no meio do povo. Queridos, na verdade, essa arca, se fosse encontrada hoje, porque ela está perdida, valeria bilhões e bilhões, talvez trilhões. Algumas pessoas pensam alguns acreditam que essa arca está lá enterrada no Monte Moriá, embaixo do local onde estava o Templo de Jerusalém, que hoje está o Domo da Rocha, a cúpula dourada. Outros acreditam que Jeremias escondeu essa arca no Monte Nebo. Nós não sabemos, mas isso não é muito importante para a gente, porque a partir do sacrifício e ressurreição de Cristo na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora a arca não é objeto, a arca é você. Você carrega a presença. Ou seja, nós já encontramos a arca. Eu estou olhando para ela agora. E esse entendimento é importante demais para a gente. Mas essa arca, essa presença de Deus, garantia a prosperidade do povo. Mas por algum tempo ela ficou longe. Ela foi roubada pelos filisteus. Depois ela segue para Bet-Semes, até chegar em Kiriat Jearim, que era o lugar de residência de Abinadab. E aí ela ficou por 20 anos, durante também o tempo do reinado de Saul. Até que Davi, no texto que nós lemos, assume o trono e uma das suas primeiras atitudes é buscar a arca de volta. E ele então mobiliza o seu exército, o povo, e ele vai até a casa de Abinadab, busca a arca e dá uma direção. Apesar da regra ser que a arca fosse carregada por levitas nos ombros, ele permite que essa arca fosse carregada numa carroça, num carro novo, sendo conduzida por Aiô e Uzá, filhos de Abinadab, que não eram levitas, não eram sacerdotes. E o texto conta que, durante o trajeto, na eira de Nacon, os bois tropeçaram, e a arca estava para cair, e Uzá, na melhor das intenções, estica o braço para segurar a arca. E o texto conta que imediatamente ele é fulminado por Deus, ele morre. E aquilo que era uma grande festa, vira um funeral. Davi entra em desespero. E ele diz, o que eu vou fazer agora? Ele olha para o lado e tinha uma casinha, a casa de Obed-Edom. Ele então leva a arca para a casa desse homem. E o texto conta que durante 3 meses essa arca ficou na casa dele. E ele prosperou de uma forma exponencial. Tão grande que a notícia chegou em Jerusalém. Davi volta
para buscar a arca, dessa vez do jeito certo. A arca retorna para Jerusalém e o povo prospera, porque onde há a presença de Deus, o povo dele prospera. Mas eu te pergunto uma coisa, você valoriza a presença de Deus? O que esse texto nos ensina sobre isso? Em primeiro lugar, quem valoriza a presença de Deus entende que a iniquidade é um empecilho à manifestação da presença e da bênção de Deus. A iniquidade é um empecilho. E para basear esse ponto e para iniciar essa conversa nossa, nós precisamos voltar para o início da história. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no verso 20 em diante, que diz assim: enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e porque o sogro e o marido haviam morrido. Depois acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Queridos, nós temos que entender por que Davi teve que buscar a arca de volta. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, nós temos uma história importantíssima. Nós temos esse momento. O profeta Samuel confronta o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, Ofni e Finéias. Mas o problema deles é que eles eram corruptos, eles eram imorais, eles abusavam de suas posições, desprezavam os sacrifícios e pecavam abertamente contra Deus, mesmo sendo sacerdotes. Querido, o problema não foi que eles cometeram um pecado, o problema é que eles se acostumaram com uma vida de pecado, não incomodava mais. O que a Bíblia chama de iniquidade, que é quando o pecado está enraizado. Eu nem percebo mais que estou vivendo no pecado, não me incomoda mais, se tornou habitual, é normal. E eu não consigo vencer, porque eu nem tento vencer. Sabe aquelas pessoas que vivem no pecado e nem se incomodam? E acham que está tudo bem, e que Deus vai continuar abençoando? Então, o profeta traz uma palavra de condenação da parte de Deus, e ele diz: Eli, a sua passividade diante do pecado dos seus filhos será punida. Eu queria abrir um parêntese para você, pai, para nós que somos pais. Deus vai nos cobrar da nossa passividade diante dos pecados dos nossos filhos, da nossa conivência. Nós seremos cobrados disso. Nós precisamos de uma posição clara na nossa casa. E mesmo sabendo disso tudo, Israel entrou numa batalha contra os filisteus. E já no primeiro confronto foram 4.000 baixas, 4.000 mortes no exército de Israel. E eles começaram a questionar o porquê daquela derrota, porque o normal do exército de Israel era vencer. Eles arrasavam os inimigos, a arca estava no meio, era vitória absoluta. E é por isso, queridos, que é um problema às vezes algumas vitórias, porque às vezes nós temos tantas vitórias que nós pensamos que Deus está conosco, que Deus aprova a nossa conduta. Nós temos vitórias em certas áreas, mas nós não entendemos ainda que essas vitórias são fruto da misericórdia, da paciência de Deus conosco. Mas a paciência de Deus tem fim. Uma hora ela acaba, uma hora as consequências vêm. E isso aconteceu no meio do povo de Deus. E eles perceberam que estavam lutando sem a arca. E eles disseram: vamos trazer a arca, que vai resolver o problema. Então eles vão lá em Siló buscar a arca da aliança. E quem é que entra no campo de batalha, no acampamento com a arca? Ofni e Finéias, os sacerdotes corruptos. E o texto conta que enquanto eles estão entrando no acampamento, e o povo vê a arca entrando, o povo começa a vibrar, celebrar, gritar, dizendo: agora a vitória chegou, chegou a nossa hora. Gritaram tanto que o texto conta que a terra estremeceu. De tal modo que os filisteus do outro lado sentiram o tremor, ouviram o grito dos israelitas e disseram: já era, a arca chegou, nós vamos perder, mas nós temos que lutar. E eles lutaram. Sabe qual foi o resultado? 30.000 mortes no exército de Israel. Assustador. Nessas 30.000 mortes, morrem os sacerdotes, Ofni e Finéias. Quando Eli fica sabendo do que aconteceu, o texto conta que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. E para piorar,
os filisteus sequestram a arca de Deus. Ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, a nora de Eli estava gerando filho, estava no parto. E o parto foi tão complicado que ela estava para morrer, mas antes de morrer ela deu um nome para o filho. Sabe qual foi? Icabode. A glória de Deus se foi de Israel, porque a arca foi tomada. Irmão, pensa em algo catastrófico. Pensa num dia que parecia a noite. Pensa numa loucura. Pastor, por que isso aconteceu? A arca estava lá. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles valorizaram a bênção, mas ignoraram a presença. Eles queriam a arca por causa da bênção, da vitória sobre os filisteus. Eles não queriam a arca porque tinham interesse na presença de Deus. Eles não tinham interesse. E isso é tão assustador. Eles valorizaram a bênção e ignoraram a presença. Irmãos, muitas vezes, essa é a realidade de muita gente. Porque procura a Deus em busca da bênção e ignora a presença. Querem a bênção de Deus na vida do filho, na vida financeira. Querem a bênção de Deus na saúde. Querem a bênção de Deus na empresa, mas não querem compromisso com Ele. A única coisa que querem são as mãos de Deus, e isso é muito sério. Quantas vezes que pedem para nós uma oração para abençoar o negócio, mas aquele negócio do crente, muitas vezes, é mais imoral do que o negócio do ímpio. Ele não valoriza a presença, não tem referência a Deus dentro da empresa dele, no setor que ele trabalha, no lugar que ele está, quer a bênção, mas não quer a presença. Quantas cerimônias de casamento em que pedem a nossa oração e a bênção de Deus, mas não há nenhuma intenção em ter os princípios e valores da palavra conduzindo o casamento. Não há nenhuma intenção. Quantas pessoas que vivem assim. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sem reverência e sem obediência, não tem provisão de Deus. Não tem vitória. E eu queria que você entendesse uma coisa. Israel ficou surpreso com o que aconteceu, porque acharam que um objeto daria a eles a vitória. Não entenderam que o que dava a eles a vitória era a presença. E eu queria te dizer algo importante. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele se manifesta nos lugares em que Ele é reverenciado, em que Ele é temido, em que Ele é valorizado, em que realmente o nosso foco está nele. Ele não se manifestou naquela bagunça no meio do povo de Israel, e Ele também não se manifesta na bagunça espiritual de algumas casas, de alguns ministérios, de alguns corações, de algumas pessoas. Foi assustador. Icabode, a glória se foi de Israel. Algo assustador. Que dia foi aquele? E o que acontece em seguida, pastor? Os filisteus pegam a arca de Deus e colocam dentro do templo do Deus a quem eles serviam, Dagon, que era um Deus metade homem e metade peixe, e colocam a arca de frente para a estátua de Dagon. No dia seguinte, quando eles chegam lá, a estátua de Dagon estava caída no chão. Por quê, pastor? Porque diante da presença de Deus, toda a potestade tem que se curvar, irmão. Eles vão, levantam a estátua, colocam de volta lá. No dia seguinte eles voltam. Agora a estátua de Dagon não está só caída, não. Os braços e a cabeça estavam quebrados. Porque toda a ação do mal é quebrada diante da presença de Deus. E eles ficam assustados. O que a gente faz? E de repente começam a se levantar tumores físicos, chagas, enfermidades no meio dos filisteus. E eles entendem, Deus não está feliz com a gente, o Deus dos israelitas está pesando a mão sobre a gente. Vamos se livrar dessa arca. E eles levam para um lado, levam para o outro, até que essa arca é levada até a casa de Abinadab. Porque diante da presença de Deus, nós temos que ter temor. Israel perdeu a presença de Deus por causa da iniquidade. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual a maior perda da nossa vida? Não foi um ente querido que você perdeu. Não foi um dinheiro que você perdeu. Não foi um contrato que foi cancelado, não. A maior perda da nossa vida é a perda da presença de Deus. É quando a chama está apagada. É quando nós não sentimos mais Deus. É quando nós chegamos numa celebração como essa e nós não conseguimos perceber Deus.
e a nossa atitude se torna indiferente ao que está acontecendo, porque não tem fome, não tem sede, irmãos, essa é a maior perda da nossa vida. Não se engane, eu sei que no Antigo Testamento o Espírito Santo habitava e deixava de habitar, e no Novo Testamento não é assim, mas apesar do Espírito Santo não deixar de habitar no homem, ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado, ele pode ser ignorado, e infelizmente hoje tem crentes que estão ignorando a presença do Espírito Santo, que parece que é apenas mais um domingo, que eu vou cumprir o meu ritual, o meu protocolo espiritual e vou começar a minha semana. Em Isaías 59, é claro em dizer que as nossas maldades nos separam da presença de Deus. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que quem valoriza a presença de Deus entende que a busca pela presença deve ser a nossa maior prioridade. Diga, maior prioridade. Olha os versos 1 e 2 do capítulo 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalã, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. No capítulo 13 de 1 Crônicas, nós temos o mesmo momento, mas citado de uma forma diferente, que é quando Davi diz assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Queridos, o reinado de Saul foi um reinado fracassado. E não é porque havia falta de potencial bélico. Não é porque Deus não queria prosperar Israel naquele período do reinado de Saul. E sim, porque não havia valorização da presença. Em nenhum momento dos 40 anos do reinado de Saul, ele se preocupou em tentar trazer a arca de volta para o meio do povo. Em nenhum momento não houve valorização da presença. Ele não se preocupou. E sabe, queridos, muitas vezes não é diferente com a gente, porque quantas coisas começamos nesse ano sem valorizar a presença de Deus? Quantas questões na nossa vida estão sendo conduzidas sem reverência à presença de Deus? Querido, você sabia que é possível liderar uma célula sem valorizar a presença? Você sabia que é possível servir alguma área dessa igreja sem valorizar a presença? Você sabia que é possível querer ter a bênção de Deus na nossa casa sem valorizar a presença na nossa casa? É possível, e muitas vezes é isso que nós vivemos. Alguns projetos fracassam não por falta de potencial, não por falta do interesse de Deus, mas porque não há valorização da presença, não há interesse pela presença. Mas Davi assume o trono, e sua primeira atitude é: eu não vou fazer nada enquanto a arca não estiver de volta aqui, enquanto a presença não estiver no meio do povo. Não importa que eu já tenha alcançado tantas vitórias ao longo da minha história, foi a presença de Deus que me deu essas vitórias, então eu não abro mão de ter a presença dele aqui. Davi fez isso. Ele era alguém preocupado com a presença, era alguém que um dia, quando ele sobe no terraço do palácio dele, ele diz assim: eu moro em um palácio e o meu Deus não tem uma casa para morar. Eu vou construir um templo para o meu Deus, porque ele merece reverência. Pensa num homem que tinha reverência a Deus, um homem. E o texto conta que ele não selecionou qualquer um para essa operação, não. Ele selecionou os 30.000 melhores homens, as melhores tropas, para dizer: nós precisamos buscar a presença, porque essa deve ser uma prioridade. Queridos, o dicionário diz que prioridade é a condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Deixa eu te fazer uma pergunta: na sua vida, o que vem primeiro em ordem, investimento de tempo e dignidade? A sua resposta vai mostrar se a valorização da presença é a tua maior prioridade ou não. É a tua resposta que revela. E para Davi estava claro: é a presença de Deus minha maior prioridade. Ele sabia que foi a presença de Deus que o levou a vencer o urso e leão.
Foi a presença de Deus que fez com que, numa família de 8 irmãos, onde ele era o menor, o menos provável, ele fosse selecionado para ser o futuro rei de Israel. Foi a presença de Deus e não a estratégia de batalha que deu a ele vitória sobre Golias. Foi a presença de Deus que o protegeu da perseguição de Saul. E era a presença de Deus que iria fazer com que ele se tornasse o maior rei da história de Israel, por causa da presença. Davi sabia que ele só era quem era, estava onde estava por causa da presença. E Deus fala uma coisa: eu e você só somos quem somos por causa da presença. Nós só estamos onde estamos por causa da presença. Se não fosse a presença de Deus renovando as misericórdias dele sobre a nossa vida hoje, nós nem estaríamos aqui. Nós teríamos sido consumidos. Se não fosse a presença, você não teria a renda que você tem, o emprego que você tem, a família que você tem, os dons e talentos que você tem, a saúde que você tem. Tudo é por causa da presença. É por causa da presença. E será que nós entendemos isso? Será que nós valorizamos a presença? Davi sabia que o reinado dele só seria firmemente estabelecido se a presença de Deus estivesse no meio. Então ele convoca os líderes, os oficiais, as autoridades, ele faz uma assembleia e ele diz: nós temos que trazer a arca de volta. Querido, parece que as coisas mudaram, porque parece que hoje, para muita gente, a presença de Deus é algo complementar e muitas vezes dispensável. Geralmente, a valorização da presença vem com a necessidade da bênção. Eu estou precisando de uma intervenção de Deus, então eu vou buscar a presença. Não há uma intencionalidade para valorizar a presença. Alguns crentes não têm tempo de oração, de leitura da Bíblia, não têm compromisso com as disciplinas espirituais fundamentais para todo cristão, não amam a igreja, não valorizam a célula. Mas, queridos, na hora que os bois tropeçam, a gente dá um jeito de valorizar a presença, porque tem situação que só a presença resolve. Só a presença resolve. E talvez você concorde comigo quando eu digo que você só reconhece ser uma prioridade para alguém quando essa pessoa investe tempo em você, sim ou não? Quando essa pessoa valoriza o que você faz por ela, sim ou não? Quando essa pessoa te honra por aquilo que você faz por ela, sim ou não? E a minha pergunta é: por que seria diferente com Deus? Por que nós achamos que com Deus é diferente? Mas quais são os sinais de que não valorizamos a presença? Tem alguns sinais que nos ajudam a entender isso. Primeiro sinal: falta de regularidade na oração. Muitos crentes não têm regularidade na vida de oração. Alguns até têm uma regularidade e oram de 2 em 2 meses. Aí fala assim: pastor, a cada 2 meses eu paro para orar ao Senhor. É a oração do bimestre, assim já vale o bimestre inteiro. De 2 em 2 meses eu paro. Não há uma regularidade, não há uma intencionalidade. Muitos se acostumaram a viver a sua semana sem tempo de oração, sem tempo de leitura da Bíblia. Mas de trabalhar a gente não esquece, mas de cuidar da saúde a gente não esquece, mas de planejar a viagem a gente não esquece. Nós não esquecemos, falta de regularidade. Orar apenas em momentos de necessidade ou desespero. Ou seja, buscamos a presença pelo privilégio do benefício e não pelo privilégio de ter um relacionamento com Ele. Você concorda comigo que no dia que a coisa aperta, você é valente em oração, né, irmão? É assim com a maioria das pessoas. Falta de interesse em entender e meditar sobre a palavra. As pessoas dominam investimentos financeiros, dominam perfil comportamental, mas não dominam a palavra, princípios da palavra. Falta de envolvimento nas atividades da igreja, não tem compromisso com a igreja. Tornaram algo habitual desobedecer a palavra. Irmãos, tem crente que já é normal fazer algo que a palavra abomina. Tem crente de 4, 5 anos de igreja com a boca suja ainda, falando palavrão, com as conversas estranhas, com os papos assim que você fala: que é isso? Com umas práticas que você não entende. Isso é assustador. Falta de tempo para Deus devido à ocupação com outras coisas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não existe falta de tempo. Você pode repetir comigo? Não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade.
Precisava repetir, mas bom que você repetiu. Aqui, irmão, o que você prioriza, você faz. O que você priorizar nessa semana, você vai fazer. Não é falta de tempo, não. Para aquilo que é prioridade, você arruma tempo. É uma verdade. Buscar a Deus apenas, olha esse sinal, buscar a Deus apenas para ser mais usado por Ele, e não por desejar um relacionamento com Ele. Irmãos, isso é assustador. Às vezes os crentes criticam religiões idólatras, mas às vezes os próprios crentes são idólatras, porque adoram pessoas, adoram músicos, adoram preletores. Tem gente que só adora quando é o ministro de louvor que gosta. Tem gente que só recebe a palavra quando é o preletor que gosta. Não há interesse pela presença. Irmão, não estou nem aí quem é o pregador no domingo. Eu quero a presença, irmão. A presença. Não estou nem aí qual vai ser a música. Se é que eu sei ou não sei. Se é que eu gosto ou não gosto. Eu quero a presença. Essa é a diferença. Valorização da presença. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que nossas estratégias sem consultar a Deus são fracassos anunciados. Olha os versos 3 a 7. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Irmãos, o texto conta que Davi perguntou aos líderes oficiais: vamos buscar a arca? Eles disseram: vamos. Ele juntou a Assembleia de Israel e perguntou: vamos buscar a arca? Vamos. E ele disse: olha, a BMW acabou de lançar uma carroção nova aí, ó. Uma carroça daquelas, que a arca vai chegar, ó, rapidinho em Jerusalém. Vamos usar ela? E todo mundo: vamos. Ele consultou todo mundo, só não consultou a Deus. Ele só não perguntou para Deus o que ele achava de usar a tecnologia e não valorizar a presença. Foi aí que Davi saiu do trilho. A decisão dele ainda foi de colocar Uzá e Aiô para conduzir, para transportar. Eles não eram sacerdotes, não eram levitas, estavam transgredindo a lei de Deus. E o texto conta que por causa dessa decisão errada, na eira de Nacon, os bois tropeçaram, a arca ia cair, e Uzá, na melhor das intenções, estica o braço para segurar a arca, e sabe o que acontece? Ele é fulminado na hora, ele morre. Olha o impacto da decisão errada de um líder que não consultou a Deus. As nossas estratégias sem consultar a Deus são fracassos anunciados. Assustador, assustador. E de repente você lê esse texto e fala: poxa pastor, mas Deus pesou a mão. Deus não pesou a mão não, irmão. Ele só nos ensinou o princípio. Não adianta tentar fazer a coisa certa do jeito errado. Ele só nos ensinou uma coisa que Uzá nos ensina com a atitude dele. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira, do jeito que a gente quer. A gente não pode achar que pode viver o casamento do jeito que a gente quer, sem valorizar o que a palavra diz. Que a gente pode viver a igreja do jeito que a gente quer, sem valorizar o que a palavra diz. A gente não pode pensar que é assim, que a nossa relação com Deus tem que ser do jeito que a gente quer e não do jeito que a palavra diz. Não adianta. Deus não foi consultado. E de repente você pergunta assim: pastor, mas os filisteus, quando pegaram a arca, conduziram em carroça também, por que Deus não fulminou eles? É simples, os filisteus não tinham a revelação da palavra, os israelitas tinham. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus não entrega algo para a gente e não acompanha não. Deus cobra que nós tenhamos a atitude certa com aquilo que Ele nos entregou. Ele nos cobra sim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas muitas vezes, mesmo com a revelação clara da palavra, nós insistimos em fazer as coisas da nossa maneira. Uzá simboliza a força do homem que tenta resolver as coisas independente de Deus. Coloca a arca na carroça, dá menos trabalho, chega mais rápido.
E muitas vezes nós somos assim. Nós abrimos mão de princípios e valores que Deus não negocia, porque parece que é mais fácil, parece que é mais rápido. E é por isso que muita gente está vendo os bois tropeçando na sua empresa, na sua carreira, na sua vida financeira, no seu casamento, na paternidade, na maternidade, na saúde emocional, no ministério. Sabe por quê? Porque não há valorização da presença. Porque nós abrimos empresa, consultamos todo mundo, só não consultamos a Deus. Porque nós tomamos decisões profissionais, fazemos tudo, consultamos tudo, só não consultamos a Deus. Muitas pessoas escolhem com quem casar sem consultar a Deus. Muitas pessoas estão tomando decisões sem consultar a Deus. E isso é assustador. Que mania é essa que nós temos de agir sem consultar a Deus? Às vezes parece, irmãos, que nós acreditamos mesmo que podemos fazer as coisas de Deus do jeito que nós queremos. E isso é assustador. Às vezes parece até mesmo que a tecnologia é mais importante do que a presença. É mais importante do que a presença. Eu sei que às vezes você é pressionado nos lugares que você está a tomar decisões que contrariam a vontade de Deus. E as pessoas dizem, olha, essa estratégia aqui é melhor, funcionou ali, funcionou naquele lugar. Ei, se Deus não aprova a estratégia, essa estratégia não é para você. Porque Deus não nos chamou para funcionar. Deus nos chamou para não abrir mão da presença, irmão. É melhor não funcionar e ter paz de espírito. E ter certeza de que o Senhor se agrada da sua vida. E vamos dizer uma coisa com toda sinceridade. Quem honra a Deus sempre funciona, tá? Fica tranquilo. É que a gente pensa que funcionar é como está funcionando na visão do outro. Mas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com a visão de Deus. Tem porta que fechou nessa semana que para você é falta de funcionamento, né? Mas é Deus dizendo, não é nesse lugar, é em outro lugar. É desse jeito que tem que ser. Quem está entendendo, gente? E isso é tão importante. Temos que tomar cuidado. Hoje nós temos técnica demais e espiritualidade de menos. A verdade é essa. Nós somos os reis da técnica, os reis da eloquência, os reis da oratória, os reis das técnicas musicais, das técnicas de atração, de retenção dos clientes. Mas nós não somos pessoas verdadeiramente espirituais muitas vezes. Nós não levantamos altares de adoração na nossa vida. E querido, deixa eu falar uma coisa. A técnica não nos ensina algo que somente a presença pode ensinar. O que, pastor? O tempo e o modo. Diga, o tempo e o modo. Em Eclesiastes 8:5, Salomão diz, quem obedece às suas ordens não sofrerá dano algum, mal algum. O coração do sábio saberá a hora e a maneira justa de agir, porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Irmãos, eu e você precisamos saber o tempo e o modo das coisas. Pastor, como é que eu sei isso? Vai para a arca, irmão. Vai para a presença. É na presença que Ele nos mostra o tempo e o modo certo para cada situação da nossa vida. Amém? Eu creio nisso. O problema é que não foi feito assim naquele dia. Ele entrega a responsabilidade para Aiô e Uzá, que nem levitas eram. E por isso os bois tropeçaram. Na vida de algumas pessoas, os bois tropeçaram porque estão fazendo coisas certas do jeito errado. Ah, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Ei, não basta ter a intenção certa, tem que ter a atitude certa. Nós temos que fazer a coisa certa com a intenção certa. Era claro, Davi estava fazendo algo para Deus sem a aprovação de Deus. E isso pode acontecer na nossa vida, porque tem gente que faz muito para Deus, mas sem a aprovação de Deus. Está servindo, mas está servindo do jeito errado. Está servindo no ministério errado, no ambiente errado, no lugar errado, com as pessoas erradas. Irmão, sabe quem carregou a arca em carroça da casa de Abinadab? Sabe quem? Os filisteus, os inimigos de Deus. Davi imitou o jeito dos inimigos de Deus. Sabe por que os bois tropeçaram na vida de algumas pessoas? Porque estão fazendo as coisas de Deus do jeito do mundo. Estão ignorando os princípios. Tem crente fazendo test drive para ver se casa. Tem crente que faz todas as capacitações possíveis para prosperar na carreira. Só não larga o pecado. Só não renuncia o pecado.
só não tem intimidade com Deus. Tem empresa de crente que é igual ou pior a empresa de ímpio, irmão. Porque a realidade é a mesma coisa. Não tem reverência à presença. Qual é a sua realidade? Você tem usado as suas estratégias ou as estratégias de Deus? Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que estar perto da presença de Deus não é o mesmo que ser abençoado por ela. Você pode ler: estar perto da presença de Deus não é o mesmo que ser abençoado por ela. Olha os versos 10 a 12. Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de quem? Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Queridos, a arca ficou quantos anos na casa de Abinadab? 20 anos. E o que aconteceu na casa dele? Segundo a Bíblia, nada. Nada. Irmãos, era a arca de Deus. Era a presença do Deus do universo. A glória de Deus estava na sala dele e nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu não sei o que aconteceu na casa de Abinadab, mas eu sei o que não aconteceu. Durante 20 anos em que a presença de Deus esteve na casa dele, não houve nenhuma manifestação visível e presencial de Deus. Nenhuma evidência da ação de Deus na vida de Abinadab e da sua família. Parece que a arca era apenas um item de decoração na casa dele. Não havia reverência à arca, temor à arca. Sabe, talvez eles tenham se acostumado com a presença da arca na casa deles. Todo dia estava ali. Que nem muita gente se acostumou com a presença de Deus. Já se acostumou com a celebração de domingo. Você chega, o louvor canta 4 músicas, 5 quando dá tempo, faz uma intercessão, depois vem dízimo e oferta, depois vem a palavra, depois tem a ceia, o pastor ora e eu vou para minha casa. Todo domingo é assim. E as pessoas vão se acostumando. Muitas vezes nós estamos acostumados e parece que nós vamos para um momento religioso e não para um verdadeiro encontro com Deus. Você não está apenas no momento religioso, você está num lugar onde Deus está sendo encontrado por você, aonde você precisa voltar de forma diferente. De forma diferente. Será que entramos no automático? Ou será que de fato estamos valorizando a presença? Muitas pessoas talvez já tenham dado no domingo como esse muitas olhadas no celular, mas quantas experiências com Deus você teve nessa noite? Quantas distrações tiraram o seu foco? De repente tem gente que nem chegou aqui ainda, fisicamente está aqui, mas está tão preocupado com as coisas da semana que estão acontecendo, que ainda não conseguiu cultuar a Deus. Se essa é a tua realidade, começa a cultuar Ele agora, porque Ele está aqui para receber o teu culto. Ele está aqui para receber a tua adoração. A presença precisa tomar a nossa vida. E sabe, queridos, às vezes os crentes estão iguais ao ímpio. O crente está cheio de inveja. O crente está com ódio. É dominado por ciúmes. O crente puxa o tapete do outro, fala mal do outro no trabalho. Não tem sentido isso, irmãos. Você sabia que os crentes estão tão ansiosos quanto as pessoas lá fora? Pastor, você não fica ansioso não? Irmão, motivo para ficar eu tenho um monte, que nem você. Tem família, tem criança, tem conta para pagar, tem obra bilionária para terminar, tem um monte de igreja para plantar, tem gente para cuidar, morre gente, nasce gente, casa gente, separa gente. Irmão, o tempo inteiro vem situações batendo na porta do coração para ansiedade tomar a gente. Mas sabe o que eu faço quando isso acontece? Eu vou para a presença, irmão. E a Bíblia diz: lancem sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É a palavra, é a palavra. Nós temos que ir para a presença.
Nós temos que buscar a presença. Será que você tem feito isso? E queridos, eu não estou falando apenas de renúncia ao pecado, mas eu estou falando da manifestação da presença. Eu pergunto, cadê o sobrenatural na vida de alguns crentes? Cadê o Deus do sobrenatural? Ninguém foi contar nada sobre um acontecimento sobrenatural na casa de Abinadab. Ninguém. Eu te pergunto, a tua vida é um testemunho do poder de Deus? Do que a presença de Deus faz na casa de alguém, na vida de alguém? Nós não podemos confundir vir à igreja com buscar a presença. É muito mais do que isso. Não adianta estarmos num ambiente abençoado, com pessoas abençoadas, numa célula abençoada. Nós precisamos valorizar a presença. E queridos, a Bíblia não fala de nenhum pecado de Abinadab, mas ela fala da passividade dele, que teve um fruto. O filho dele toca na arca, ou porque não sabia, ou porque não entendeu que ninguém pode tocar na arca, como diz Números 4, versículo 15. Tem passividade nossa que quem vai pagar são os nossos filhos, irmão. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E tem muita gente que acha que porque não faz tanta coisa errada como Ofni e Finéias fizeram, que está bem diante de Deus. Mas te falar uma coisa, o crente não vive por aquilo que não é ou por aquilo que não faz. O crente vive por aquilo de grandioso que Deus faz na sua vida, através da sua vida. Irmão, a nossa vida tem que ser um testemunho da glória de Deus, irmão. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Mas e na casa de Obed-edom? Irmãos, naquele lugar havia reverência à arca. Naquele lugar havia contemplação da presença. Havia valorização da presença. Eu não sei exatamente o que aconteceu na casa de Obed-edom naqueles 3 meses. O que eu sei é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que durante os 3 meses em que a arca permaneceu lá, Obed-edom, a família dele e tudo que ele possuía, prosperou de uma forma gigantesca. E de uma forma tão grande que virou notícia. E a notícia chegou em Jerusalém e disseram: ô rei, o homem está prosperando com força, rei. Tem algo acontecendo na casa dele. Foram contar para o rei. Queridos, a Bíblia não conta em detalhes, mas se você olhar para o Antigo Testamento, você imagina. O Antigo Testamento deixa claro que prosperidade tem a ver com 3 coisas. A primeira é a prosperidade da fazenda, da colheita. Eu acredito que a fazenda de Obed-edom começou a produzir como nunca, irmão. Como nunca. Uma colheita abundante. A Bíblia também diz que prosperidade no Antigo Testamento tem a ver com segurança, com proteção, com segurança contra os inimigos. Eu imagino que nesses 3 meses não teve nenhuma invasão na propriedade dele, irmão. Alguém tentava e não conseguia. De repente alguém tentou entrar e foi queimado. E Deus protegeu, e tinha um anjo protegendo. Eu não sei o que aconteceu. A Bíblia também diz que prosperidade é sobre gerar filhos. Alguns historiadores, não está na Bíblia, dizem que a mulher de Obed-edom era estéril, e naquele momento ela engravidou, ou seja, ele estava para gerar filhos, uma descendência abençoada pela valorização da presença de Deus. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que no capítulo 6, só alguém virou notícia, e foi Obed-edom, porque ele valorizou a presença. Ele valorizou a presença. Irmãos, quando a presença chega na casa de alguém e ela é recebida da maneira correta, não é necessário muito tempo para que a diferença seja notada. E deixa eu falar uma coisa que gera mais impacto ainda. Sabe quando que a arca iria parar na casa de Obed-edom? Nunca, irmão. Obed, servo, Edom, edomita. Ele era descendente dos edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que sai de casa brigado com a família e se casa, se envolve com um monte de mulher pagã, cananeia, e gera uma descendência amaldiçoada, os edomitas. Inclusive Herodes, que tenta matar Jesus no nascimento, era um edomita. Ele era um inimigo do povo de Deus. Obed também é dito como um giteu. O giteu é quem vem de Gate. Quem é que era de Gate, irmão? Você lembra? Golias, o maior inimigo de Israel e de Davi. Pensa
num cara que Davi não ia querer deixar a arca na casa. Era ele. Obed tinha uma casa na beira da estrada. Quem tinha dinheiro e condições morava na cidade. Ele era um homem simples. Posso falar com todo respeito aqui? Obed era um Zé Ninguém, irmão. Ele era inimigo de Deus, sem condição financeira. Ele não era alguém amado por Deus. Mas sabe o que acontece? Ele decidiu valorizar a presença. Ele decidiu valorizar a presença. Porque quando um homem de Deus ignora a ordem dele, Deus levanta um estrangeiro, um improvável, para dar um novo rumo. Sabe o que estava acontecendo ali na casa de Obed-Edom? Era uma mensagem de Deus dizendo: eu decidi prosperar um Zé Ninguém, um inimigo, alguém fadado ao insucesso e à miséria. Eu decidi prosperar para mostrar que o que muda a nossa vida não é nacionalidade, não é a família da qual a gente veio. O que muda a nossa vida é a presença. É a valorização da presença. É a valorização da presença. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que é impossível valorizar a presença sem arrependimento e sacrifício. Eu quero ler os versos 12 a 15 com você, que dizem assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Até aqui tá bom? Queridos, o texto conta que a prosperidade de Obed-Edom era tão grande que a notícia chegou em Jerusalém. E Davi falou: então dá para a gente buscar a arca, dá para a gente ir lá. Deixa eu te falar uma coisa importante. Davi nem precisava ter deixado a arca na casa de Obed-Edom, irmão. Se ele tivesse se arrependido na hora, ele chamava os levitas, levantava a arca e levava para Jerusalém. Mas levou um tempinho para ele perceber algumas coisas. Às vezes, o pecado deixa a gente meio confuso diante do que fazer. A verdade é essa. Mas ele disse: tenho que fazer. Ele volta. E ele chega lá e fala: Obed, aqui, vou ter que levar a arca, tá? Aí Obed-Edom fala assim: tudo bem, rei, mas deixa eu só te dizer uma coisa, eu vou junto com vocês. Eu vou junto da arca. Aí Davi fala assim: ué, mas olha para a tua fazenda, olha para a tua propriedade, vocês prosperaram de uma forma exponencial. Vocês são a casa, a família mais próspera da região, algo impressionante. Você vai deixar isso tudo? Aí Obed-Edom responde: rei, eu realmente prosperei, as coisas estão bem demais para a gente, mas eu sei que a minha prosperidade não é fruto apenas do meu esforço, mas é da presença de Deus na minha casa. Isso foi a presença que prosperou a minha vida. Eu posso deixar tudo, mas eu não deixo a presença. Eu não largo a presença. Eu vou junto, eu vou colado. Não tem jeito. Sabe o que Obed se torna? Porteiro da tenda. Quem eram os porteiros da tenda? Os levitas. Um estrangeiro, inimigo de Deus, se torna um levita, não por nacionalidade, mas por sacerdócio, mas por valorização da presença, irmão. E ele era tão dedicado que ele começa a estudar harpa. Davi deve ter dado as instruções para ele, né? E ele começa a aprender harpa. E ele se torna um tangedor, que é o que o Tarsis está sendo agora, preparando através da música o ambiente para que o Espírito de Deus se manifeste. É isso que Obed se torna. E ele continua se estudando, e ele se torna ministro de adoração, que vivia debaixo da liderança, sabe de quem? Asaf, escritor de vários salmos. E ele continua, no capítulo 16, 1 Crônica, você vai ver que ele assumiu a liderança sobre 68 homens. Sabe quem? O servo edomita, inimigo de Deus. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele valorizou a presença. Porque quando os bois tropeçaram, ele percebeu que Deus estava querendo mudar a história dele. A arca chega na casa dele, ele diz: eu valorizo a presença, eu reverencio a presença. Sabe, querido, os bois tropeçaram hoje aqui em Vitória. E a pergunta é: você é Abinadab ou você é Obed-Edom? Você é alguém decidido a valorizar a presença? Ou você é mais um religioso que não vive, não vê e nem transfere a glória de Deus? Se você decide valorizar a presença, fique de pé no seu lugar. E eu quero orar por você aqui nessa noite. Mas é você que ora por você primeiro. É você que clama pela sua vida primeiro.